Estamos de volta com o debate sobre medicina oriental, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Gustavo Sá Carneiro, médico especialista em acupuntura e homeopatia. Leila Massieri, diretora da Escola Shen e professora de medicina chinesa. E Vitor Arai, especialista em acupuntura e shiatsu. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço www.ufpe.br/NTVRU. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né, que estava esquentando. E há 40 anos houve essa primeira cirurgia, que foi a primeira da América Latina, que foi... Foi no Hospital das Clínicas. Isso. Quando era no Pedro II. Exato, exato. Então, a Federal, de alguma forma, também está envolvida nisso. Está envolvida, exatamente. Então, aí o pessoal lá fez mais de, sei lá, 80 cirurgias, né? Porque não era, entrava no contexto de uma escola de medicina. Aquilo foi feito, abrir um parêntese para fazer essas experiências. Sim. No laboratório lá do Dr. Salomão Kellner. E passaram 40 anos. O que mudou? As pessoas estão mais abertas às práticas da medicina oriental? Eu acho que sim, porque no consultório é muito procurado exatamente para diferenciar essa coisa da alopatia. Porque todo mundo tomando muito remédio, quanto mais remédios, não é que o pessoal, como você falou, cada esquina tem 3, 4 farmácias. Então, a pessoa é muito mais fácil ir se automedicar ou de ter um diagnóstico. Porque com a acupuntura ela vai ter um diagnóstico do que ela está tendo. Tá? Então, você vai dar o diagnóstico. Eu, como médico, é obrigação minha dar um diagnóstico, mas o além é a acupuntura, que coloca a pessoa um passo mais à frente do que ela está. Se ela tem uma simples dor de cabeça, aquilo pode ser 1000 coisas que pode ser com a acupuntura. Então, a gente vai ver o além, é o passo adiante que você vai fazer, a gente dá com a acupuntura, porque os pulsos vão mostrar você, o semblante da pessoa, aquela coisa da anamnese que você vai fazer. Então, não é somente aquele remédio. E muitas vão para retirar a medicação, para substituir por a medicina natural. Porque o corpo é natureza. Então, ele responde naturalmente. E com a acupuntura, ele vai começar a aprender a responder naturalmente. Se você colocar medicamento, eles vão... São uma coisa... Alopatia não é uma medicina das diferenças. Não é da semelhança. Homeopatia é da semelhança. A acupuntura é da semelhança do próprio corpo. Então, ele vai acostumar a reagir a uma simples gripe. Aí todo mundo não consegue. Doutor, eu não tenho gripe como o pessoal está tendo. Eu não tenho virose como é que está tendo. Eu digo, claro. Porque se a gente fazer uma acupuntura agora, você daqui a 2 horas terá 1000 leucócitos além na corrente sanguínea. Ora, quem é o vírus que aguenta isso? Em 2 horas você produziu uma subida de leucócitos de 1000 leucócitos. Nenhuma doença subsiste isso. Então, isso vai aumentar a imunidade dela. Cada aplicação aumenta a imunidade. Então, quando ela vai chegar no ponto, olha, uma aplicação de acupuntura dura 25 dias. 25 dias de proteção para essa imunidade subir. Tem pessoas que vão lá, entram com a gripe, num dia, doutor, não tive mais gripe não. Por quê? Por causa dessa sua ação imediata, entendeu? Da imunidade, e pouco a pouco ela vai adquirindo essa resposta. E vai fortalecendo. Né? Vai fortalecendo pouco a pouco. E outra coisa, ela pode voltar com outra coisa, mas não com aquela coisa que ela veio antes. Agora, que apoio vocês estão tendo? Plano de saúde já cobre? Cobre, cobre. Tem vários que me convidaram para ir, mas eu não quero ir, porque o problema é... Olha, é interessante dizer também... É mais caro, é mais barato, é um tratamento. Vocês podem falar um pouco dessa parte prática, né? Pois que não, a saúde também envolve isso. O plano de saúde cobre a acupuntura, né? Mas, assim, tem que se cuidar muito da qualidade da acupuntura que está sendo feita no plano, porque a lógica do plano de saúde é pagar um valor bastante reduzido e acaba que a sessão é muito, muito curta. Então, isso para a medicina chinesa é muito danoso. Você não consegue fazer uma boa sessão de acupuntura se você não tiver uma boa escuta, fechar bem o diagnóstico, palpar os pontos do paciente, enfim. Uma hora, mais ou menos, Leila? Eu diria que em torno disso, apesar de a gente ter diferença de terapêuticas, né? Mas em torno de 40 minutos. A primeira sessão é uma sessão muito importante, é uma sessão
orientação que exige ouvir muitos detalhes para a gente compreender o funcionamento da pessoa como um todo, né? Então, isso é uma questão que o plano de saúde vai esbarrar. Agora, a gente tem no Brasil a acupuntura no SUS, né? A gente tem isso. Que universaliza o acesso, pelo menos na teoria. Na prática, ainda desde 2006, não é isso? Desde 2006 a gente tem a portaria 971. Isso. Mas a acupuntura já existe no SUS muito antes disso. A portaria simplesmente estabeleceu, né, critérios para que isso fosse implantado de uma maneira mais... Não só acupuntura, mas entrou também homeopatia, fitoterapia, não é isso? A acupuntura no SUS tem desde 1995. Já era feita de maneira informal, né? Informal, assim, pelos profissionais da própria 2006 rede. é quando entrou a portaria, que exatamente, aí é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas só entra médico. Não é verdade isso. Eu tenho diversos ex-alunos que atuam no SUS com... Desculpa, não estou falando que você não está falando a verdade. Eu estou falando que talvez uma desinformação. Mas, assim, atualmente tem uma nova visão da medicina, sem ser médica ou não, que só médicos podem fazer acupuntura. Isso é o que o Conselho de Medicina fala, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assim, porque é um processo invasivo e requer diagnóstico. Então, quem não é médico tem essa dificuldade de dizer assim, é isso, sabe? É isso. Então, sob uma orientação de um médico, aí vai. Porque a pessoa tem que submeter a ação do médico para entender o corpo da maneira. Porque a gente não pode colocar numa situação que é uma terapêutica invasiva, que tem que ter cuidados e muito cuidado. Sim. Leila. Aí, veja, isso é um ponto para mim muito caro, né? Eu vou explicar um pouquinho. Assim, eu fiz, inclusive, um mestrado na Sociologia da Federal para entender bem esse processo de regulamentação e de apropriação de saberes dentro de outras lógicas, né? Então, como a gente vem conversando aqui desde o começo, a medicina chinesa ela tem um diagnóstico específico, próprio dela. Como qualquer racionalidade médica tem o seu próprio diagnóstico, né? E para isso você precisa de um treinamento específico. Tanto é assim que a medicina chinesa é muito mais antiga, como o doutor Gustavo estava mesmo dizendo, hoje tem comprovações de até 5.000 anos, ele falou aqui, né? De fósseis de 5.000 anos atrás. No intervalo, que ele falou onde do acupuntura, exato, onde a acupuntura já era utilizada. Então, assim, isso não existia um diagnóstico médico ocidental nesse momento. Então, a complementaridade das profissões é uma maravilha. Assim como o médico não está apto a dar um diagnóstico de medicina chinesa, o médico de medicina ocidental contemporânea, alopata, da mesma maneira, o acupunturista não está apto a dar um diagnóstico de médico ocidental, por isso que eles trabalham em conjunto. Mas para fazer esse trabalho devidamente, tem que ter tido a formação adequada, né? Isso não é minha opinião. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem vários níveis de treinamento quando eu falo Organização Mundial de Saúde, são as diretrizes da OMS, né? Porque a legislação, cada país vai fazer a sua. Então, as diretrizes da OMS são de treinamentos específicos para cada nível. Você pode trabalhar no nível básico, até com assistente de saúde, com técnicas muito simples, como, por exemplo, o aurículo, que vem crescendo muitíssimo no SUS, né? Você pode trabalhar no nível da especialidade, que aí todos os profissionais de saúde aprenderiam também pontos específicos para trabalhar na sua área de atuação, e você teria o treinamento pleno, que ele exigiria cerca de 2.500 horas de treinamento. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando no Brasil para regulamentar a profissão da forma como ela deveria ser. Esse atraso na regulamentação faz com que a gente não tenha hoje no Brasil nenhuma instituição de nenhum nível que habilite com 2.500 horas. A gente trabalha com 1.200 horas, mas com esforço grande as escolas têm conseguido cumprir essa lacuna a ponto de quando a gente chega na China com os nossos estudantes, né, eles têm essa alegria de chegar lá e falar assim, o que eu estou vendo aqui nos hospitais referências da OMS em Pequim, né, a gente também aprendeu nas nossas escolas no Brasil. Eu estudei 24 instituições de ensino no Brasil, de todas, tanto as exclusivas só para médicos, quanto também as abertas, existem os cursos técnicos no Brasil, né? Então, na verdade, no Brasil, todas as pessoas devidamente qualificadas, que receberam um treinamento adequado, elas estão aptas para o trabalho. Agora, autorizadas, qualquer pessoa, que como não existe regulamentação, qualquer um pode exercer, né? No SUS, a portaria 971 diz que seriam especialistas, né, qualquer profissional com especialização, profissional de saúde com especialização. Agora, Vitor, você acha que, falando do SUS, as pessoas, a população está tendo acesso a isso, está podendo ter acesso a esse tipo de terapêutica oriental, na sua opinião? Ainda pelo SUS isso é mais limitado, né, porque as unidades que trabalham com as terapias complementares, por exemplo, aqui em Recife tem poucos locais, então o pessoal que mora, por exemplo,
em bairros mais afastados desses locais onde oferece esse serviço, acabam não tendo acesso, né? E eu estava conversando com algumas pessoas que estão fazendo pesquisa sobre essa questão da acupuntura dentro do SUS. Então, às vezes você tem que esperar meses para ser atendido com a acupuntura, né? Então, aí o pessoal encaminha, por exemplo, para as práticas de Lian Kun ou alguma outra prática que é mais de grupo, até que abram as vagas para a acupuntura. Então, ainda existe uma limitação para realmente você poder ainda não ampliar chega para todos, né? O acesso, né, desse serviço. Apesar disso, só uma coisinha, apesar disso, Recife, é importante a gente frisar, é uma referência no Brasil, porque foi a primeira cidade do Brasil que tiveram unidades exclusivas de práticas integrativas. A unidade Guilherme Abá, que fica na Encruzilhada, Isso. E agora o CIS, que é Cuidados Integrais em Saúde, que é lá no Engenho do Meio. Então, são unidades do SUS exclusivas para a aplicação das práticas integrativas, onde você encontra esses profissionais. Mas ainda bem pouco perto do que esse saber médico poderia gerar de benefícios, né? E justamente por causa desses entraves burocráticos e tudo que acabam indo em detrimento do interesse da população, restringe o acesso. E é engraçado que no último dia 30 de abril, o Ministério da Saúde publicou em suas redes sociais, falando do tratamento da auriculoterapia para chikungunya. Dizendo que, assim, achei bem interessante, porque a gente está no estado que foi muito atingido, né, por essa doença. E, de repente, está aí uma prática que eu creio não seja tão cara como os remédios, como cirurgia. No caso da chikungunya, não tem nem tratamento... A chikungunya, esse malária, né, febre amarela, na China, que lá na China tem uma encefalite japônica, que eu fui vacinado quando eu estava com encefalite japônica, que é natural e nós, ocidentais, não temos defesa para ela. Então, eu fui vacinado e eles têm lá um protocolo para malária, para chikungunya, para esse processo todo do Aedes aegypti, fantástico. Porque a atuação é muito no baço, porque dá muita hepatomegalia, esplenomegalia, essa coisa. Previamente, ele prepara imunologicamente o sujeito e muita coisa da população para proteger. Eu já disse isso para fazer aqui, mas aqui nenhuma pessoa sabe disso. Que a acupuntura é um dos primeiros processos a fazer, como o protocolo da malária, da febre amarela, você falou aí doenças que eram tidas como doenças de pobre e que agora estão voltando com tudo. Porque lá é um país pobre, país do terceiro mundo antigamente, hoje não. Mas quando eu tive lá, eles tinham esse problema lá constantemente. Então eles fizeram uma ação, tem até prêmios para cientistas, né, não é? Que tenham um tipo de resposta para cada doença. E como os aparelhos hoje mais sofisticados que a gente tem, são produzidos e premiados com esse tipo de abordagem. A fitoterapia é muito eficaz também para esse tratamento das questões mais infecto-contagiosas. A fito é mais usada. Recentemente, o prêmio Nobel de Medicina é uma médica lá do Hospital da Organização Mundial de Saúde, tratando doenças desse tipo, infecto-contagiosas. A gente tem 1 minuto e meio para terminar. Eu queria que a gente conseguisse cada um dar uma palavrinha final nesse 1 minuto e meio. Será que a gente consegue? Beleza. Eu acho que é o seguinte, fazendo que a região nossa, que é pobre em aspecto de fazer o tratamento para o povo. Isso, exato. Não é assim? E a acupuntura é um tratamento barato, simples e que resolve coisas básicas da população. Não resolve a fome, que isso é um processo mais, né, mais complicado. Mas vai lá em qualquer lugar e traz essa imunidade de volta para as pessoas. Leila. Eu diria que conheçam medicina chinesa, experimentem e experimentem esse aspecto tão incrível que ela tem, que é de empoderamento, assim, né? Você ser responsável pela sua saúde, pelo seu adoecimento, tomar isso nas suas mãos e, claro, com a contribuição desse profissional, entrar em harmonia com você mesmo, com o seu ambiente, com a sua vida, com seus hábitos. Vitor. Eu acrescentaria que, além da acupuntura, nessas outras técnicas, Qigong, Lian Kun, né, todas elas permitem que nós mesmos tenhamos a possibilidade da autocura, né, de nós nos tratarmos e curarmos sem depender tanto desses medicamentos que fazem tão mal para a nossa saúde. Muito obrigada a todos pela presença. É um prazer. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.